Provérbios, capítulo de número 14, o seu versículo de número 26 e 27. Aleluia a Deus. Glória ao nome de Jesus. Bendito é teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia a Deus! Glória! Aleluia! Provérbios, capítulo de número 14, o seu versículo de número 26 e 27. Se porventura alguém estiver ao seu lado sem um exemplar bíblico, dê a ele a oportunidade de ler juntamente consigo e compartilhe com ele. Provérbios, capítulo de número 14, e o seu versículo de número 26, a palavra de Deus nos diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e será um refúgio seguro para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida, para desviar o homem dos laços da morte. Eu repito, no temor do Senhor há firme confiança, e será um refúgio seguro para os seus filhos. Glória. O temor do Senhor é uma fonte de vida, para desviar o homem dos laços de morte. O Senhor depositou em meu coração um tema, e eu quero falar-lhe sobre essa temática. Eu quero falar-lhe sobre o tema temor, o antídoto da morte. Temor, o antídoto da morte. Eu não sei se você pode ou se você tem comunhão com alguém que está ao seu lado, mas eu gostaria de te pedir que você olhasse para ele ou para ela e dissesse: o temor é o antídoto da morte. Aleluia. O livro de Provérbios, ele se concentra na vida cotidiana e não na história. Quando nós lemos o livro de Provérbios, é notório que o escritor ele não se atenta tanto à historicidade, mas ele se atenta em nos ensinar coisas comuns do dia a dia, e ele não se atenta tanto nas coisas extraordinárias. Interessante ao ler este livro é que o livro de Provérbios, o seu escritor, ele não cita um destinatário ou até mesmo um público-alvo. O propósito do livro de Provérbios, ou até mesmo o seu destinatário, não tem um público específico. Ele se atenta a falar tanto a crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos. Ele tem o propósito de falar e ser usado de um modo geral. Alguns vão dizer que o livro de Provérbios foi escrito para as famílias tementes a Deus, que se assentam ao redor da mesa e compartilham a palavra de Deus. No livro de Provérbios há várias formas literárias, dentre elas poemas, pequenas narrativas, pequenas parábolas e também lições da vida para o nosso cotidiano e na nossa caminhada cristã. O livro de Provérbios há muita riqueza. O nome mais comum dado ao livro de Provérbios é literatura de sabedoria. Há muita sabedoria no livro de Provérbios. Há muito ensinamento para a nossa alma, para a nossa vida e o nosso tratar com as pessoas no dia cotidiano. Lendo Provérbios, nós vamos ver que muitos conselhos são entregues para o nosso dia a dia. No livro de Provérbios nós sabemos nos portar diante do mexeriqueiro, diante daquele que levanta contenda, daquele que levanta calúnia, diante das distrações da vida. A finalidade do livro de Provérbios é ensinar as pessoas a viverem em retidão. O livro de Provérbios tem a finalidade de nos colocar nas veredas de vida, para que nós venhamos prosseguir glorificando ao nome do Senhor. Este livro vai nos ensinar a alcançar a sabedoria,
Neste livro, nós vamos aprender como alcançar a sabedoria, como também ele vai nos ensinar a aplicar a sabedoria divina à nossa vida cotidiana. Provérbios, ele nos fornece instruções morais. Ele vai nos ensinar como nos portar moralmente diante das pessoas e das situações cotidianas da nossa vida. Neste livro nós encontramos conselhos práticos, pois o livro de Provérbios é uma coletânea de sabedoria. A pergunta que talvez alguns se façam diante do livro de Provérbios seja: qual é o tema central do livro de Provérbios? Isso nós podemos explicar simplesmente em uma só palavra. O tema central do livro de Provérbios é sabedoria. Ele quer nos ensinar a sabedoria. Interessante que quando começamos a ler o livro de Provérbios, a palavra sábio e a palavra sabedoria é apresentada mais de 125 vezes, demonstrando a sabedoria. O objetivo do livro é ajudar-nos a adquirir a sabedoria e colocar a sabedoria de Deus em prática em todas as nossas ações, nas nossas decisões e atividades do dia cotidiano. No Oriente Médio, a sabedoria ou as pessoas sábias eram pessoas que tinham extrema importância. Todos os governantes do Oriente Antigo tinham um homem tido e chamado como sábio, que eles buscavam sabedoria, conselho sábio, para poderem se portar diante das guerras e diante de situações que alguém não poderia resolver. Dentre estes homens sábios, no Egito, José ele se porta como sábio. Na Babilônia, Daniel e seus amigos se portam como homens sábios. Entender o livro de Provérbios pode nos ajudar a andar como sábio. Entender e estudar o livro de Provérbios pode nos fazer viver a vida muito melhor do que nós já vivemos. Afinal, o que é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento. Não basta conhecimento, não basta estudo. É necessário a sabedoria para usar o teu conhecimento. Sem a sabedoria você não consegue aplicar o que você tem em mente. Sem a sabedoria, alguns dizem que é fácil pregar, mas quando coloca o microfone na mão é totalmente diferente. Porque é necessário a sabedoria para aplicar aquilo que somente o céu pode te desenvolver, e somente a sabedoria pode te linkar nesta vida para se desenvolver e se portar como sábio. Não vai adiantar o conhecimento sem a sabedoria. O livro vai nos mostrar como se portar sábio e como se porta um sábio, pois o livro de Provérbios nos ensina como se porta alguém sábio. O sábio ele se porta de uma maneira diferenciada. E como se porta o sábio? O sábio ele sabe como fazer e o que fazer da maneira correta e no momento apropriado. O sábio sabe entrar, o sábio sabe sair, o sábio sabe falar, o sábio sabe se comportar, o sábio sabe tratar o próximo, ele sabe se portar moralmente diante das situações. O livro de Provérbios nos ensina princípios. Dentre estes princípios, ele nos ensina o princípio de como viver a vida, pois não basta ganhar a vida, tem que saber viver a vida. Um escritor que eu gosto muito e tenho muito estima, chamado Isber, ele vai soltar uma frase dizendo: uma coisa é saber ganhar a vida, outra bem diferente é saber viver a vida. E só sabe viver a vida quem é sábio, só sabe viver a vida que adquiriu quem se porta em sabedoria. Então, Raduan, como ser sábio? Como adquirir a sabedoria? Quando fazemos essa pergunta, como adquirir a sabedoria,
Muitos textos vêm em nossa mente. A princípio, Tiago vai dizer no capítulo 1 e no seu versículo de número 5: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. E olha o detalhe: quando você não usa, Ele não joga em face. Deus é aquele que vai te dar a sabedoria quando você pedir. E ainda que você não use o que você pediu a Deus no momento que deve ser usado, Ele não vai lançar em sua face aquilo que você não usou no momento que você pediu. O texto, o versículo chave do livro de Provérbios, talvez você tenha memorizado em sua mente. O capítulo de número 1 e o versículo de número 7 é o versículo chave do livro de Provérbios, onde diz que o temor é o princípio da sabedoria. Mas antes do escritor do livro de Provérbios chegar no versículo 7 do capítulo de número 1, ele vem citando 6 versículos, e nestes 6 versículos ele vem explicando por que este livro foi escrito. Ele mostra que Provérbios foi escrito para nos dar instruções, Provérbios foi escrito para nos dar entendimento, Provérbios foi escrito para nos dar prudência, Provérbios foi escrito para nos dar conhecimento, Provérbios foi escrito para nos dar juízo, Provérbios foi escrito para nos dar o saber, Provérbios foi escrito para nos dar conselho. Provérbios, ele vai nos mostrar tudo quanto nós podemos adquirir por meio da sabedoria. Porém, para alcançar todos estes sinônimos que a sabedoria nos concede, é necessário temer a Deus, é necessário temer ao Senhor. O que é a sabedoria divinamente falando? A sabedoria divinamente falando é olhar para a vida com os olhos de Deus, e só conseguimos enxergar a vida pelos olhos de Deus quando tememos a Deus. Porque quando tememos a Deus, a nossa perspectiva muda. Quando tememos a Deus, o nosso olhar ao mundo muda. Quando nós tememos a Deus, nós temos uma visão diferenciada. Enquanto um é pessimista, o outro tem bom senso e sabe que o mundo está no controle das mãos de Deus, e que nada acontece se não for a vontade e o querer de Deus. Nós só conseguimos ter essa visão temendo a Deus. Se nós não tememos a Deus, nós não temos visão de Deus. Para alcançar tudo quanto a sabedoria proporciona, é necessário temer a Deus. E é sobre isso que eu vim pregar aqui nesta noite. Eu quero pregar ao teu coração sobre o temor. Eu quero falar sobre o temor. Eu quero pregar para a tua alma, para o teu coração, para a tua mente a respeito do temor. Falando sobre o temor, é algo que dói na nossa alma, é algo que dói no nosso coração. Pois infelizmente nos dias de hoje nós podemos generalizar dizendo que falta-se temor. Falta-se temor em departamentos, falta-se temor dentro da igreja, falta-se temor no meio das lideranças, falta-se temor no meio do povo de Deus. E o que é esse temor? O que significa temor? Esse temor significa respeitar a Deus em função de quem Ele é. Afinal, o que é o temor? Antes mesmo de falar o que é o temor, eu quero te falar o que não é o temor. O temor não é fobia de Deus, o temor não é ter medo de Deus, o temor não é correr de Deus, o temor não é fugir de Deus. Muito pelo contrário, quem teme a Deus não foge, quem teme a Deus se aproxima, quem teme a Deus não corre, quem teme a Deus não vai embora, quem teme a Deus se aproxima, está lado a lado, está próximo de Deus. Mas não dá para temer a Deus se não for sábio. A sabedoria e o temor estão linkadas. Nós não conseguiremos dizer que tememos a Deus se não nos portarmos como sábios. Então, Raduan, o que é o temor? O temor é um sentimento de respeito, é reverência santa, é reconhecer a majestade e soberania de Deus. O temor não nos faz fugir de Deus, o temor nos faz correr para Deus, o temor nos deixa lado a lado do Senhor. O temor é o princípio da sabedoria, e é por meio do temor que nós
fugimos do mal e nos apegamos a Deus. A falta de temor tem destruído famílias, a falta de temor tem destruído igrejas, a falta de temor tem destruído a espiritualidade, a falta de temor tem gerado religiosos e não tementes a Deus, a falta de temor tem bagunçado aquilo que é santo, que Deus se agrada, porque alguém não consegue respeitar quem é e quem pode. O temor tem faltado em nossos dias. E é sobre isso que o Senhor colocou em meu coração para falar. O temor, ele é visto como uma qualidade positiva. E por quê? O temor, ele é visto como uma qualidade positiva porque aquele que teme a Deus se sujeita à sua vontade. Hoje em dia, sujeitar-se a Deus corrói. Hoje em dia, sujeitar ou depender de Deus é confrontante, porque não está linkado na nossa vontade. Depender de Deus não dá brecha nenhuma para o nosso egocentrismo. Depender de Deus não dá brecha alguma para as nossas vontades. Depender de Deus é sofrer confiando nele. Mas o problema é que o Paulo, ele vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Mas hoje em dia existem dois grupos: quem está olhando pela fé e quem está olhando por aquilo que Deus vai fazer. Deus não precisa provar nada para mostrar que Ele existe. Se Deus não provar nada, eu continuo crendo nele. Se Deus não abrir o céu, não mostrar algum sinal, nem colocar o pão na mesa, eu acredito que Ele existe. Quem afinal me deu oxigênio hoje? Quem afinal me levantou hoje? Quem fez alguma coisa hoje por mim? Ele não precisa provar nada. Nós não vamos andar por aquilo que nós estamos enxergando. Nós andamos pela fé. Depender de Deus te confronta, porque no dia que você mais quer uma resposta de Deus, Ele se cala, o céu fica de bronze. Deus não responde, Deus não usa profeta, Deus não fala. Mas e aí? E aí? E quem teme a Deus não se desespera. Quem teme a Deus não corre. Quem teme a Deus não vai embora. Quem teme a Deus permanece de pé, dizendo: eu escolhi depender dele, eu escolhi me sujeitar a ele. Eu reconheço a majestade santa do Senhor, eu reconheço que somente ele é e mais ninguém. Só ele faz. Temer ou se sujeitar a Deus é pegar o controle da sua vida, colocar na mão de Deus e dizer: controla, porque quando eu controlo dá problema, fica bagunçado, desarruma tudo. A partir de hoje eu vim chamar alguém para um desafio. O desafio é: pega o controle da sua vida, tira a mão, joga na mão do Eterno e diga: controla. Aquele que quer controlar a tua vida, ele sabe quantas estrelas temos. Ele chama trovão pelo nome. Ele disse para Jó que ele que fez a crina bonita no cavalo, ele que criou o universo estelar, ele que sabe quantos grãos de areia tem no mar, ele que dá o alimento do filhote da leoa parida, ele que alimenta a casa do necessitado, ele que chama pelo nome todo o universo estelar, é ele que levanta a alma, é ele que chama a aurora, é ele que controla o gafanhoto, é ele que controla o avestruz desesperado, aquele que domina tudo. Vem te dizer: ei, para com esse negócio de controlar o que você não sabe dominar. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar o que Deus pôs no meu coração. Temer a Deus é governar as nossas palavras e decisões pela santidade. É impossível dizer que você teme a Deus e não ande e não se porte em santidade.
O temor a Deus também está linkado à santidade. Quem teme, consequentemente se porta em santidade. Quem teme, consequentemente é santo. Quem teme, consequentemente sabe se portar moralmente falando. E no lado espiritual é alguém que se porta em santidade. Ele se esquiva do perigo, ele sai de perto daquilo que é errado. Porque o temor, contextualizando para os nossos dias, é como se fosse de uma maneira bem simplificada e bem assim simples. É como se fosse uma antena de sinal de alerta dizendo: cuidado, perigo, cuidado, isso daí não vai acontecer nada bom. Porque quando você teme a Deus, você também se relaciona com Deus. E quando você se relaciona com Deus, é o que ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas eu vou deixar o meu Espírito para controlar a sua vida, para te direcionar. E detalhe, ele vai pegar na sua mão e vai te levar em toda a verdade. Ele vai te falar toda a verdade. O Espírito de Deus não tem brincadeira. E até mesmo Jesus, quando passou na terra, você pode até ver a conversa de Jesus era: em verdade te digo. Ele nunca chegou para alguém e disse: me contaram, me disseram, eu fiquei sabendo. Ele já chegava rasgando na emenda dizendo: em verdade, e tem mais, é verdade verdadeira. Quando tememos a Deus, mantemos integridade fora dos holofotes. Quando tememos a Deus, não dependemos de uma supervisão para nos dizer alguma coisa. Quando tememos a Deus, nós continuamos mantendo integridade fora da visão de alguém. O teu pastor não pode ficar 24 horas do teu lado. É por isso que eu tenho que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Temer a Deus. Porque quem teme a Deus não precisa da supervisão de alguém no pé dizendo: e aí, tá bem? Aconteceu o quê? Quem teme a Deus só chega no pastor para conversar e dizer: pastor, eu tenho um projeto, pastor, eu quero ser mais santo, pastor, eu quero crescer. Agora não, ele não vive em temor, ele não tem uma vida de temor, só vem com bruxa, só vem com problema. Ei, Deus veio te dizer nessa noite: eu vou colocar um antídoto em ti, eu vou te vacinar. A vacina do céu que vai descer aqui nessa noite é temor. Deus veio e gere temor em alguém dizer: eu não vou permitir que o efeito do veneno se espalhe, mas eu vou deter com temor. O versículo 26 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e será um refúgio. Ou seja, o texto está dizendo: quem teme ao Senhor confia e tem refúgio. Glória a Deus. Quem teme ao Senhor no dia mau tem refúgio. E além do dia mau, o dia mau não vem somente para nos matar, vem para nos apavorar. Mas quem teme a Deus, além de ter um lugar para se refugiar, confia. Que ainda diante de toda essa situação contrária, ele permanece de pé. Ninguém abala, ninguém destrói. O interessante é que os dois versículos, o versículo 26 e o 27, são muito importantes, pois eles apresentam característica. Cada um deles apresenta uma característica. A característica do versículo de número 26 é essa: quem teme tem segurança, ou seja, quem teme ao Senhor tem proteção. O versículo 27 vai mostrar a outra característica, querendo nos dizer que quem teme a Deus tem vida, porque tem uma fonte de vida que flui dentro dele, que gera dentro dele. Ou seja, o texto do versículo 26 começa assim: no temor do Senhor, ou em outras traduções, aquele que teme. E o que significa esse temor? O que significa esse daqui? Aquele que teme. Aquele que teme, ou no temor do Senhor, significa aquele que obedece e respeita.
Ou seja, o texto está dizendo assim: aquele que obedece e respeita, afirme confiança, e será um refúgio seguro para os seus filhos. Se nós confiamos no Senhor, se nós tememos ao Senhor, nós temos proteção e refúgio. Proteção e refúgio do quê? Só se refugia para proteger alguma coisa. Essa proteção e esse refúgio que o texto aqui está querendo dizer, quer significar, por vezes, o perigo intenso que nós enfrentamos. E quais são os perigos intensos que nós enfrentamos? São 3: natureza, instituição e sociedade. Aleluia. Sabe aquela chuva que abalou tudo? A sua casa não inundou? A árvore não caiu na sua casa? Que a natureza não conseguiu destruir aquilo que você construiu? Por vezes, quem teme a Deus se refugia da natureza. Quem teme a Deus se refugia da instituição onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive com as pessoas. Quem teme a Deus se refugia da sociedade que está corrompida e que o Deus deste século tem cegado a muitos. Ou seja, o refúgio se refere-se à proteção dos laços de morte. Você já ouviu falar acerca de livramentos não vistos? Tem livramentos que Deus nos dá e Ele não nos mostra. Tem livramentos que Deus nos dá e Ele não nos fala. É por isso que em oração nós devemos sempre lembrar e agradecer a Deus pelos livramentos vistos e os livramentos não vistos. Porque Deus tem nos livrado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Essa proteção e esse refúgio aqui quer dar o significado de abrigo. Ou seja, aquele que teme a Deus tem refúgio. Ou seja, aquele que teme a Deus, no significado da palavra, no sentido da palavra refúgio e proteção, ele está querendo dizer abrigo. Aquele que teme ao Senhor tem abrigo. Eu só me abrigo para me assegurar e proteger alguma coisa. O que? Vamos ler o texto? Aquele que obedece e respeita, no temor do Senhor afirme confiança, e será um refúgio seguro para os seus filhos. Para os seus filhos. Então quem se abriga está protegendo os filhos. O que são filhos? Salmo 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor. O que é herança? Bem, um patrimônio concedido. Ou seja, quem teme a Deus protege, abriga, assegura a sua posterioridade. Quem teme a Deus está guardando algo que Deus ainda tem para conceder na sua vida. Já conheceu aquele tipo de crente que costuma dizer que o profeta é falso, que o profeta errou na profecia? Adoan, eu recebi uma profecia um tempo atrás e ela não aconteceu. Deixa eu só te perguntar uma coisa: depois da profecia, você se portou em temor a Deus? Não adianta ter profecia se não tem temor. Ela anula, ela rompe, porque Deus não pode compartilhar nada com alguém que não tem temor. Adoan, na hora que eu recebi, eu estava cheio de Deus, e depois eu dei uma vacilada, depois eu brinquei. Deus veio conversar com alguém aqui nessa noite e dizer: por causa da minha misericórdia, eu não vou permitir anular o que eu havia prometido. Eu estou pregando para alguém aqui que não tem promessa de um mês atrás, não tem promessa de alguns meses atrás. Eu estou pregando para alguém aqui que tem promessa de Deus antes de entrar no vento. Eu estou pregando para alguém aqui que tem promessa de Deus antes de existir. E Deus veio aqui te dizer: a promessa é minha e eu que vou executar, eu que vou fazer acontecer. Vai dizer lá em Colossenses que a cédula do pecado que era contra nós, ele disse: pode deixar que eu vou subir no madeiro, eu vou riscar ela. Quando ele subiu no madeiro, a cédula que era contra nós, ele entrou no madeiro
ele permitiu acontecer o que tinha que acontecer, mas quando ele desceu, ele também diz: aquele que era escravo hoje é livre, aquele que estava preso hoje eu vou soltar. Ei, eu vim aqui te lembrar que o temor te faz viver, o temor te faz prosseguir. Aquele que teme ao Senhor protege o seu patrimônio, aquele que teme ao Senhor protege a sua herança. Eu sei que talvez para você seja muito duro ouvir o que você está ouvindo apenas de um menino de 22 anos. Mas não é um menino. Deus veio conversar com você. E te lembrar uma coisa. Quando você teme, você guarda o que Deus te deu. Esses dias eu estava em oração e eu ouvi Deus conversando comigo. E Deus me dizia: Raduan, você já pensou o que vão falar de você daqui a 10 anos? Eu ouvi aquilo e eu comecei a pensar e chorar. Nós agimos, às vezes neciamente, sem imaginar, achando que o futuro está na mão de Deus, mas o presente influencia no futuro. O que você tem feito hoje está guardando o amanhã da tua vida, e talvez pode ser revogado, prolongado, e algumas coisas que eram para ter acontecido em 2017 não aconteceu, mas Deus veio aqui falar conosco e dizer: eu vou ingerir a minha injeção em você, o meu antídoto em você. Eu não vou permitir que o veneno que está sendo proliferado dentro de você tenha veracidade. Deus vai matar o veneno dentro de alguém com temor, porque quem teme a Deus se junta perto de Deus, quem teme a Deus se aproxima de Deus, quem teme ao Senhor protege herança, quem teme a Deus protege patrimônio, quem teme a Deus guarda-se, se protege. Aleluia! O temor a Deus não é apenas um refúgio para nós. O temor a Deus é um refúgio para a sua família. Eu estou pregando para alguém aqui que a família ainda não se converteu completamente. Mas sabe por que ela não rompe? Você teme, você confia. Você olha para a situação do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, do teu filho, e a única verdade exposta diante dos seus olhos é destruição. Pelas atitudes, Deus só pode destruir, mas por causa do temor, Deus não destrói. Tomba um, tomba outro, cai a casa da frente, cai a casa de trás, e parece que está chegando dentro da sua casa, mas como já foi dito, calma, fique em paz. Pode até tombar todas as casas do bairro, mas Deus ainda vai guardar a tua por causa do temor. Temor não é brincadeira, temor não é um sentimento qualquer, temor não é um negócio assim bonitinho de se fazer. Temer a Deus corrói, porque nós temos que abrir mão das nossas vontades para temer a Deus, confiar no Senhor. E o mal não brinca de ser mal, o mal não brinca diante de nós. O mal nos ataca, mas antes dele nos atacar, ele nos atrai. Ele não chega assim com força destruidora. Primeiro ele te atrai. Antes do mal atacar, ele vai te atrair. Você consegue dizer isso para alguém que está do seu lado? Só para quebrar esse clima assim. Antes do mal te atacar, ele te atrai. Meu Deus! Quer ouvir uma verdade? Sem temor de Deus, sem visão de Deus. Quem não teme a Deus, não tem visão de Deus. Quem não teme a Deus, tudo é atraente, tudo é chamativo, tudo é sedutor. Quem não teme a Deus, na primeira atração, abraça o desejo carnal.
Quem não teme a Deus, na primeira atração, ele já se abre e deixa tudo aquilo dominá-lo. Mostrando que não é, ela está te mostrando que não é, ela está demonstrando que é, mas nunca foi, nunca é e nunca será. Se o sangue de Jesus não lavar, Deus veio te dizer: flertar com o pecado, flertar com o laço da morte. Ser crente não te isenta de ser rodeado de laço. Muito pelo contrário, é aí que tem mais laço. E como eu vou saber que é laço? Temendo a Deus. Aleluia. Quem teme a Deus é tido e taxado de careta. Quem teme a Deus é tido e é taxado de santarrão, viado, doido. Porque tem horas que para alguém parece ser bobeira. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas não tem nada não. Mas quem tem temor de Deus enxerga além do que o carnal. E aí não adianta, é o que Paulo diz na sua primeira carta, no capítulo 3. Eu não consigo falar com você porque você ainda é carnal. Você não é espiritual, aí não tem como ter diálogo. Tem alguém que anda do teu lado e não tem como compartilhar a visão de Deus. Porque olha para você e diz: não, mas você é certinho. Não, você é todo assim, né? Isso daí não dá certo. Mas olha, compara, faz um contraste dos buracos que Deus te desviou e dos buracos que Ele tem caído. Eu vou falar sem medo de errar, porque o Espírito de Deus confere ao meu coração para dizer: Deus vai limpar a lista de amizade de alguém. Deus vai limpar o rol de amigos de alguém. Deus vai arrancar amigo que é amigo, te liga de madrugada não para ir comer, para fazer alguma coisa em vão. O amigo que é amigo de verdade te chama é para orar, é para fazer trabalho de oração, é para buscar Deus. Ele não te liga: vamos jogar bola, vamos jogar videogame. Não, ele te liga e diz: vamos para vigília, vamos orar, vamos buscar Deus. Ela não te liga para falar do vestido de alguém, da roupa de alguém. Ela te liga e diz: vamos orar por aquela menina, ela está prestes para cair no laço. Eu conheci, ela não ouviu, mas vamos orar, porque Deus vai abrir a visão, Deus vai mostrar. Deus quer te usar como um canal de temor, de livramento para alguém. Deus vai te usar para livrar alguém. Eu não consigo pregar outra coisa a não ser a palavra do Deus. Eu não consigo falar até algo que agradeça ou que agrade o nosso interior. Eu preciso cutucar a ferida pelo poder da palavra e dizer: nós não precisamos de riqueza, nós não precisamos de carro importado, nós não precisamos viver do melhor dessa terra. Como assim, Raduan? Eu estou falando da troca de valores. Entenda bem, uma vida espiritualmente saudável é consequência de uma vida emocionalmente saudável, de uma vida fisicamente saudável e de uma vida financeiramente saudável. Não dá para ser próspero se você não tem prosperidade com o Espírito de Deus. E que prosperidade é essa? Relacionamento, conversa, buscar a Deus, orar a Deus. Um grande avivalista chamado Leonard de Ravenel, com seu livro mais conhecido de todos, Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele vai dizer que sermão, uma pregação, não é preparada na mente do homem, porque se ela for preparada na mente do homem, ela só alcança a mente do homem. Um sermão, ele é preparado pelo coração de Deus, que desce para o nosso coração, que invade o nosso coração e que visita a nossa mente. Nós vivemos em um tempo de troca de valores. Estamos deixando o Espírito de Deus, que é aquele que vai prover as necessidades reais, e buscando aquilo que vai sanar a necessidade momentânea. Deus não quer que você viva de momento, Deus quer que você viva de uma vida abundante. Como? O texto diz: o temor do Senhor
apelo que eu vim te fazer nessa noite é reativar a fonte dentro de você. Eu não dependo de sacerdote. Eu não dependo de profeta. Eu não dependo de alguém. Tremendo, aleluia. Eu tenho uma fonte. Aleluia. E isso não quer falar acerca de falta de humildade. Isso quer falar de reconhecimento daquilo que Deus nos dá. Nós desprezamos o que Deus nos deu e valorizamos o que Deus deu para outro. Eu não estou falando para você ser alguém arrogante, mas eu estou te dizendo que está na hora de olhar para dentro de si e valorizar o que Deus te deu. Nós temos sementes diferentes e não dá para eu querer a semente do meu irmão, é diferente. Qual foi a última vez que você plantou uma semente e ela frutificou? Qual foi a última vez que Deus te usou para instruir e direcionar alguém? Qual foi a última vez que a tua semente fez florescer a vida de alguém? Quando você tem a Deus, você tem uma nova perspectiva. As aventuras do pecado, as aventuras do prazer. E por que não citar uma delas? As sexuais. Lembra de Davi? Em uma de suas aventuras, no tempo que era para guerrear, ele subiu para a torre em um momento de ociosidade e ficou caçando o que não era para caçar, até que viu que não era para ver. Isso causou transtornos. Antes da gente ficar analisando o que não deve ser analisado, feche esses olhos carnais, abre esses olhos espirituais, para com essa conversinha. Mas a mulher, ela não vive, ele não vive, ele fala e não vive, ela fala e não vive. Não interessa, olha para quem está vivendo. Essa desculpinha não cola mais. Celestialmente falando, nunca colou para Deus a desculpa que você não é santo porque alguém não é santo, sendo que a santidade parte da particularidade e não é de alguém. Eu estou pregando para alguém aqui que precisa reativar a fonte que há dentro de você. Não é como eu posso reativar essa fonte? Volta para aquele devocional de manhã, volta para aquele período de oração, volta para aquela vida de intimidade. Não dá para começar um dia sem falar com o dono do dia, sem falar com o dono do universo. Não dá. O pecado, ele vai te prometer liberdade, mas vai te escravizar. O pecado, ele vai te prometer vida abundante, mas vai matar. Não somos nós, brasileiros, que dizemos que o ano só começa depois que passa o carnaval. Tá bom, você estava nessa desculpinha, esperando o carnaval acabar para começar. Deus veio aqui. Deixa eu perguntar. Vai começar, vai fazer, vai executar, vai colocar em ação, vai viver o que Deus mandou você viver. O temor, ele não nos faz parar de pecar. O temor não faz você cessar de pecar. O temor te faz pecar. O temor, ele te restringe do pecado. E quando você analisa uma situação de pecado, você não fica para ver o que vai dar. Você sabe. Crente, eu sei que o ser humano, por natureza própria, é curioso. Mas crente que teme a Deus, não fica pagando preço para ver o que vai dar. Quando ele sabe que é problema, ele vira e vai embora. Se não for algo que você deve resolver, vaza. Vai embora.
A vida está rodeada de laços de morte, mas quem teme a Deus sabe onde pisa. A vida cristã é como se fosse um campo minado. Se você não tem temor de Deus, você pisa na bomba e explode. Mas quem tem temor de Deus pisa cuidadosamente, sabendo onde está pisando, o que está falando e como está se portando. O temor ao Senhor nos dá o discernimento para colocarmos os nossos pés onde devemos colocar os nossos pés. A armadilha ou até mesmo o laço está preparada, mas tem uma fonte de vida que quer voltar a fluir dentro de você. E eu vim aqui como oráculo, como profeta de Deus te dizer: talvez o laço amarrou no teu pé, talvez o buraco está aberto, talvez a cova abriu, mas Deus veio aqui dizer: a armadilha estava preparada, o laço estava preparado, mas eu vim abrir tua visão e te mostrar o que é laço de verdade, o que é o problema para você sair e não cair no buraco. Se coloca de pé. É momento da gente reativar a fonte de vida. Aleluia, Deus! Aleluia! Raduan, em algumas situações assim, eu me incluo. Eu preciso ativar essa fonte dentro de mim. Meu Deus. Eu não estou mais acreditando em muita coisa. Eu desacredito até nas promessas que o próprio Deus me falou. O que eu preciso fazer? Uma injeção, um antídoto, temor. Aleluia. Temer a Deus. Aleluia. Pois o temor te livra dos laços de morte. Quem teme a Deus não morre pelo laço maligno. E o que é um antídoto? Um antídoto é uma substância que impede a ação do veneno. E que antídoto é esse? O temor. Deus veio vacinar alguém aqui nesta terra. E te dizer: posso vacinar essa situação? Eu tenho que orar por alguém. E eu não vim de forma alguma te constranger e nem te expor. Mas tem gente que vai forçado para ser vacinado. Mas tem outros que reconhecem a necessidade. Eu não sei quais das classes você está inserido, mas eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Você precisa de uma vacina. E olha para cá. Eu não estou falando que você está em pecado, não. Eu não estou falando que você está todo enrolado e atrapalhado, não. Eu estou falando que falta temor para viver. Porque o temor nos faz viver melhor. Nos faz ter vida e vida abundante. A gente não vai correr atrás do profeta. Porque como Jesus disse lá em Mateus 6, ensinando a orar, quem não sabe orar, lê Mateus 6, que Mateus